eu convido a todos para que a gente faça uma respiração, 2 respirações mais profundas, trazendo gentilmente a nossa atenção para o lugar onde a gente está sentado, onde a gente está encostado, deitado, percebendo, sentindo o contato do nosso corpo com esse lugar onde a gente está, acomodando o nosso corpo, nos sentindo confortáveis nesse espaço. E agora, fechando os nossos olhos, trazendo a nossa atenção para uma respiração tranquila, serena, suave, natural de cada um de nós, com a atenção voltada para o nosso interior, nós podemos perceber o pulsar da vida em nosso corpo. E assim conectados, vamos nos juntar aos amigos espirituais que estão nos acompanhando nesse momento, nos dirigirmos a Jesus e juntos nos dirigirmos a Deus, nosso Pai, para agradecer. Agradecer tudo que nós somos, tudo que nós éramos, tudo no que nós vamos nos tornar, com a misericórdia de Deus, com a sua bondade e justiça. Vamos também agradecer os trabalhos dessa quarta-feira, agradecer a oportunidade de estarmos em contato novamente com os ensinamentos, para que a gente se torne pessoas melhores. Com a graça de Deus, assim seja. Bom, eu vou seguir meus apontamentos aqui para que eu não me perca. Então, dando prosseguimento aos trabalhos dessa quarta-feira, dia 28/7/2021, nós vamos utilizar como base da reflexão a lição 159 do livro Palavras de Vida Eterna. Nós não vamos fazer leitura, nós só vamos ter esse texto como base. Nessa lição 159, Emmanuel vai utilizar um trecho de uma carta que foi escrita por Paulo de Tarso a Timóteo. Emmanuel é um espírito, né? E Emmanuel escreveu essa carta sob psicografia do Chico Xavier e utilizou um trecho dessa carta. Paulo estava encarnado, Timóteo estava encarnado. Quem é Paulo? Paulo é o evangelizador dos gentios, não é? Nós que temos contato com a doutrina espírita, conhecemos Paulo de Tarso, lemos alguma coisa sobre ele no livro Paulo Estevão, muitos dos ensinamentos que a gente tem acesso são partes dos ensinamentos transcritos por Paulo, não é? E Paulo escreve essa carta para Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo é um jovem que está na liderança de uma igreja na cidade de Éfeso, né? Éfeso é um lugar que hoje é parte de uma província que chama Esmirna e fica lá na Turquia. E hoje também Éfeso faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco. Mas naquele tempo em que Paulo escreveu a carta, que foi mais ou menos no ano 64, Éfeso era a segunda cidade mais importante de todo o Império Romano, só abaixo de Roma. E ela era essa cidade tão importante que era desde o ano 133 a.C. E pesquisas arqueológicas indicam que Éfeso já era uma cidade antiga, quando ainda do domínio grego, um centro importante de destaque desde o ano 1000 a.C. Portanto, Éfeso tem tradição, tem história, tem desenvolvimento, tem cultura.
É uma cidade marítima, tem um porto extremamente importante no Mar Egeu e faz a ligação direta entre o Mar Egeu e o Mar Mediterrâneo. E devido a essa localização tão estratégica da cidade de Éfeso, ela é um grande centro de transportes, não só marítimo, como também terrestre. Boa parte do comércio importante passa por ali. E o destaque do produto que Éfeso comercializa é o ouro. E por que eu estou trazendo essas características de Éfeso, da cidade de Éfeso? Para a gente entender um pouco do contexto da carta de Paulo e do que o Emmanuel traz para nós nos esclarecimentos dele. Bom, Éfeso era uma cidade rica, muito rica. Era um centro urbano progressista, aberto, até pela sua localização geográfica de ser um porto e receber pessoas de todas as regiões, não é? De todas as crenças, de todo tipo de gente, de cultura e tudo mais. Era uma cidade que tinha adoração por vários ídolos, tinha o maior templo do mundo antigo, que era o templo de Ártemis, ou o templo de Diana, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Culturalmente, Éfeso também era uma cidade muito efervescente, ela tinha uma escola de magos, né? Ela tinha um dos maiores teatros do mundo conhecido, então, ela tinha biblioteca, ela tinha casas de banho, que é uma coisa muito do gosto romano, né, também, ela tinha palácios romanos, ela tinha correntes filosóficas na cidade, correntes filosóficas importantes que eram antagônicas entre si, embora tivessem o mesmo objeto de reflexão, que era o prazer, eram os estoicistas e os epicuristas. Os estoicistas evitavam o prazer, porque eles achavam que o prazer bagunçava, tirava a pessoa do prumo das lições que tinham que ser seguidas, né? Eles evitavam esse contato com o mundo externo ao máximo que eles podiam. Porém, os epicuristas, também objetivando o prazer, eles achavam que o prazer é o máximo da vida. Então, eles buscavam o prazer, né? Então, vocês terem noção da riqueza de Éfeso, da importância de Éfeso e de quanto efervescente era a cidade de Éfeso, né? Timóteo queria sair da cidade de Éfeso. E Paulo, então, escreve essa carta para falar para ele que não saia de Éfeso. Paulo tinha estado em Éfeso cerca de 10 anos antes, quando ele fez uma das suas viagens missionárias, né? Porque Paulo tinha essa característica, ele ia viajando, ia transmitindo o evangelho, e por todos os lugares onde ele andava, ele acabava montando um núcleo cristão, né? Então, ele tinha estado lá, ele morou 3 meses em Éfeso, e ele sentiu na cidade de Éfeso uma cidade, embora muito rica materialmente, muito rica culturalmente, ele percebe um povo com uma clara decadência moral e uma cegueira espiritual muito grande. O templo cristão, né, de Éfeso era pequenininho, tinha pouquíssimos discípulos. E nessa carta que Paulo escreve para Timóteo, ele pede para que Timóteo não saia de Éfeso, né? Ele diz assim: Timóteo, existem aí, nesta cidade, alguns que estão ensinando falsas doutrinas, e você precisa fazer com que parem com isso. Você precisa dizer que parem com isso, porque isso não tem nada a ver com o plano de Deus, né? Nós devemos amar uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, com uma consciência limpa e com uma fé verdadeira. O ensinamento, isso na carta, eu fui pegando trechos da carta, que é uma carta de 6 capítulos, eu fui pegando trechos que eu achei que esclareciam um pouco o contexto disso que é a lição 159. Então, Paulo diz assim, o ensinamento que deve ser
acreditado e que deve ser aceito de todo o coração é: Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, entre os quais eu sou o pior, eu, Paulo, sou o pior pecador, tá? Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. Ao mostrar a paciência comigo, ele também mostrava a paciência com todos, né? E Paulo fala: Timóteo, meu filho, conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Faça orações por todas as pessoas, pelos reis, pelas autoridades, pelos governantes, pelos judeus, pelos gentios, por todos. Forneça orientações sobre os comportamentos que devem ser recomendados aos bispos, aos diáconos, aos maridos, às esposas, às viúvas, às mulheres, e ele vai tecendo uma série de orientações para que o Timóteo tenha força, tenha ânimo e tenha elementos para lidar em Éfeso, né? Ele diz assim: recomende e ensine estas coisas todas. Seja você um exemplo na sua maneira de falar, de agir, seja um exemplo no amor que você distribui, na fé e na pureza. Timóteo, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas. Dedique-se às pregações do Evangelho e ao ensino cristão. E aí entra o contexto da epígrafe que Emmanuel pega para trazer esse texto para nós, essa lição 159. E na epígrafe, que é do capítulo 4, a frase número 15, Paulo diz para Timóteo: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E é muito interessante, porque Emmanuel, como dizia minha querida tia, não dá ponto sem nó. Então, quando ele escolhe as palavras para colocar de título em qualquer lição que ele transmite para nós, cada palavra tem um significado muito grande. Então, Emmanuel diz nesta lição 159, aproveitando este versículo como epígrafe, ele diz: aprendamos, vírgula, no entanto, reticências. O que é aprendamos? Aprendamos é um verbo aprender. E essa palavra aprendamos, ela está no modo, no verbo, na conjugação subjuntivo, no presente do subjuntivo. O que é o modo subjuntivo de um verbo? O modo subjuntivo enuncia um fato como subordinado, relacionado a outro fato. Então, Emmanuel, já no título, está dizendo: aprendamos, e aprender tem conexões. Ele coloca no subjuntivo para dizer: esse verbo enuncia conexões, subordinações. Vírgula. No entanto. O que é no entanto? No entanto, é uma conjunção. O que é conjunção? Conjunção é uma palavra, ou duas palavras, ou uma expressão, que conecta um verbo, uma frase, a outra. Conecta, liga. Tem vários tipos de conjunção quando a gente estuda no ginásio, etc., no tempo antigo. Esta conjunção que o Emmanuel usa é uma conjunção adversativa. Portanto, são duas palavrinhas, aqui no entanto, que nos advertem, que nos chamam a atenção. Ele está dizendo: aprendamos, no entanto. Quais são as conjunções adversativas? Quem lembra? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, apesar de, não obstante. Emmanuel está dizendo: aprendamos, não obstante a pandemia, não obstante a dor, não obstante o sofrimento, não obstante o que quer que aconteça na sua vida, aprendamos no presente do subjuntivo. Não é no futuro e nem é do passado. É no presente. E o que é aprendamos?
O que é o verbo aprender? Eu fui buscar no Aurélio. Aprendamos é um verbo, o verbo aprender é um verbo que pode ser aplicado em 3 sentidos. 3 sentidos. O primeiro sentido é adquirir conhecimento. Então, quando aprendemos, adquirimos conhecimento. Estudamos, entendemos, conhecemos, percebemos, assimilamos, descobrimos. Adquirimos conhecimento. O verbo aprender também tem o sentido de adquirir habilidades. Praticamos, treinamos, desenvolvemos, exercitamos, ensaiamos. O verbo aprender também tem um outro sentido, que é fixar na memória. Quando aprendemos, fixamos na memória, memorizamos, gravamos, retemos, guardamos, conservamos. O que é o processo nosso de reencarnação, se não é aprender, se não é receber conhecimento, treinar essas habilidades e fixar na memória? Olha como Emmanuel é danado. Mas o que é aprender, afinal de contas? Como que a gente sabe que aprendeu alguma coisa na vida? A gente cansa de escutar que a vida é uma escola, que a gente vive aprendendo, que tem lições, que tem isso, que tem aquilo. Já que a vida é uma escola, vamos pegar o conceito do aprendizado na escola formal. O que é na educação formal? Como é que a gente mede, como que a gente quantifica quando o aluno aprendeu alguma coisa? A gente sabe que o aluno aprendeu alguma coisa quando ele muda seu comportamento, quando ele é capaz de, com aquilo que ele recebeu, da informação que foi transmitida, da fixação dos exercícios, de fazer a lição de casa, e ele aprendeu, a gente sabe que ele aprendeu, quando ele muda, ele dá uma resposta nova, aproveitando aquilo que ele recebeu. E eu peguei o exemplo mais simples que eu pensei, que para mim, eu me lembro que quando eu era pequena, foi um deslumbramento. A gente entra na escola e vai ser alfabetizado. A professora vai ensinando uma letrinha, as letrinhas do alfabeto. Depois juntam 2 letrinhas, formam uma sílaba. Depois junta 2 sílabas, forma uma palavra. Depois junta as palavras, forma uma oração. Depois junta 2 orações, faz uma grande frase. Depois junta as frases, faz um texto. Depois do texto, faz um artigo. Depois do artigo, faz um capítulo. Depois do capítulo, faz um livro. Depois do livro, faz uma biblioteca. Como que você sabe que aquela criança pequena aprendeu e foi alfabetizada? Quando ela consegue olhar para aquele mundo de letrinhas e ali reconhece uma palavra. E ela, então, muda o seu comportamento, porque antes aquilo nada significava, ela só via as figuras, ou ela rasgava o papel. Agora ela é capaz de ler e ela, então, teve um aprendizado, porque houve a mudança do seu comportamento. Ela deu uma resposta nova, tá certo? Então, Emmanuel está dizendo aqui, na epígrafe para o Timóteo, medita essas coisas, que são as coisas dos ensinamentos de Jesus. Ocupa-te nelas para que o seu aproveitamento, para que o seu aprendizado seja manifesto, para que a sua ação manifeste aquilo que você aprendeu dos ensinamentos que Jesus veio trazer. Isso é, em si, a carta de Paulo é o título e tal. Bom, aí vamos pegar o que o Emmanuel faz, porque o Emmanuel faz a gentileza de desenhar para nós, para a gente, então, tentar entender melhor, né? Então, Emmanuel diz assim: em muitas encarnações passadas, nós adotamos uma estranha maneira, muito parecida com muitos irmãos, hoje ainda vinculados ao cristianismo, cujo comportamento vai ser reajustado, porque a vida reajusta, como acontece com todo mundo. Tá? Então, muitas vezes, nós adotamos comportamentos estranhos, não é? E ele vai citar quais esses comportamentos estranhos, em relação aos ensinamentos que Jesus veio nos trazer. Nós buscávamos o Evangelho e pregávamos o Evangelho,
atendendo a um sentido demagógico, a um sentido interesseiro, ambicioso, manipulador. Nós queríamos o Cristo, para que o Cristo nos servisse. Nós cultivávamos a oração, botávamos o joelho no chão, batíamos no peito e gritávamos eloquentemente, orando, 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 pretendendo subornar a justiça divina. Nós compartilhávamos demonstrações e expressões de fé à caça de vantagens pessoais no imediato da vida terrena, porque a gente tem poucos sentidos, a gente não consegue saber direito o que é a vida verdadeira, a vida espiritual, então a gente fica muito no imediato da vida. E aí, sobre isso, eu lembrei de um trechinho de uma música que o Gil canta. Eu não vou cantar, vou poupar-nos a todos dessa situação vexatória, mas eu vou recitar o texto que diz assim: demonstrando a minha fé, eu vou subir a penha a pé para fazer minha oração. Vou pedir à padroeira numa prece verdadeira que proteja o meu baião. O meu baião. Então, compartilhamos demonstração de fé. Então, esses comportamentos todos que nós fazemos ainda, se não forem incorporados verdadeiramente em nossa vida prática, representam só enfeites para a nossa personalidade, mas não se transformam em valores interiores do nosso espírito, não se transformam em mudança de comportamento para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. A gente pode, com tudo isso, iluminar o nosso raciocínio. Eu posso me tornar uma pessoa muito mais arguta, muito mais capaz, muito mais né? Eu posso enriquecer meu vocabulário. E o Emmanuel contribui com isso, porque ele escreve difícil, eu sou obrigada a chegar no Aurélio e saber o que significa aquilo, né? Porém, se não todas essas coisas não me torna mais feliz, não aumenta a qualidade da minha vida espiritual. E Emmanuel prossegue e diz assim: em face de tudo isso, em face desse nosso comportamento, nós temos entrado múltiplas vezes no renascimento físico. Nós temos atravessado o pórtico da reencarnação, carregando o nosso espírito, que agora vai ser a nossa consciência, de pesadas culpas, de ódios, de vinganças, de rancores, de isso, de aquilo outro. E esse jeitão que a gente faz, Emmanuel diz, é semelhante a um quarto no qual a gente guarda lixo, um monte de tralha com a porta fechada, a janela fechada, que não entra uma luz naquele quarto e a gente não faz nada com aquilo. Aquilo fica lá só por um prazer que eu não sei qual é, né? E, no entanto, ele compara isso com a nossa vida espiritual e as nossas experiências humanas. Se todas as nossas experiências humanas são como lixo num quarto escuro, o que acontece? A gente não é capaz de abrir no nosso interior para receber o sol da bondade de Deus. Assim como a pessoa que é compulsiva para juntar coisas, não abre a janela para entrar a luz e o sol. Porque a todo instante, Deus permite que sejam derramadas sobre nós bênçãos e oportunidades. Nós é que temos que nos abrir para enxergar, para ver, para receber e compartilhar, né? E o Emmanuel prossegue. O apóstolo Paulo, no entanto, escrevendo a Timóteo, traça na carta diretrizes que ainda hoje são necessárias para nós, à frente das lições de Jesus. E Emmanuel diz: após valiosa série de considerações sobre os princípios evangélicos, nos quais ele orienta Timóteo para ler, para instruir os outros,
para exortar os outros e exemplificar em boas obras, pede a Timóteo, não apenas para que o amigo e aprendiz, né, pede que Timóteo não apenas medite na doutrina cristã que aceita, mas recomenda-lhe aplicar-se a elas, a fim de que o seu aproveitamento pessoal, o seu aprendizado, seja manifesto a todos. Ou seja, em outras palavras, para que aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faça, tenha uma conexão direta com os ensinamentos que Jesus veio nos trazer. Ou seja, que as minhas ações demonstrem aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. E Emmanuel prossegue dizendo: as afirmações de Paulo não deixam dúvidas. E amorosamente, Emmanuel diz para nós: quando nos seja possível, quando der, não é? Quando nos seja possível, estudemos as lições de Jesus e reflitamos em torno delas. Aprendamos, no entanto, a praticá-las, traduzindo-as em ação, no cotidiano, em ações, né? No cotidiano, para que a nossa palavra não se faça vazia, papagaio de pirata, né? Como somos todos nós, muitas vezes, né? E a nossa fé não seja nula, não seja inútil, não seja improdutiva e não seja desperdiçada. Nesse minutinho que nos sobra de tempo da nossa primeira parte, que é a preparação, eu gostaria também de compartilhar a letra de uma canção do Beto Guedes, que se chama Sol de Primavera, e que eu fiz algumas adaptações internas dentro de mim, mas eu vou ler a letra pura como ela é escrita. Ele diz assim: quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, e aí nós podemos compreender tudo o que significa quando entrar setembro, o que é esse setembro, o que é essa boa nova, né? Mas vou me ater à letra. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou, juntos outra vez. Já sonhamos juntos, semeando as canções ao vento. Quero ver crescer a nossa voz no que ainda falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do teu peito. A lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. E assim eu termino a reflexão sobre que o Emmanuel veio nos trazer, repetindo a epígrafe. Medita, Timóteo, essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Muito obrigada pela oportunidade.